Todos sabem onde Abraão foi sepultado, onde Davi está enterrado, mas o maior líder da história de Israel simplesmente desapareceu da terra. O corpo foi escondido por intervenção direta dos anjos. Conexão com Judas 1:9. Existe algo que até hoje permanece escondido. Algo que nem o tempo, nem os maiores arqueólogos, nem as tecnologias mais avançadas da humanidade foram capazes de encontrar. O local onde está o corpo de Moisés. Sim, todos sabem onde Abraão foi sepultado. Todos sabem onde Davi repousa. Até os ossos de reis ímpios foram encontrados ao longo dos séculos. Mas o maior líder da história de Israel, o homem que viu Deus face a face, que abriu o Mar Vermelho, que libertou uma nação inteira com um cajado na mão, simplesmente desapareceu da terra. Ninguém jamais encontrou seu túmulo. Ninguém sabe onde seu corpo foi colocado. E o mais assustador, isso não foi um acidente. Foi um ato sobrenatural, uma decisão direta do próprio Deus. E hoje você vai entender não apenas porque nunca encontraram o corpo de Moisés, mas também o que isso significa espiritualmente até os dias de hoje. E prepare-se, porque quando você entender a verdade por trás desse mistério, você jamais verá o mundo espiritual da mesma forma. Para começar essa jornada, precisamos voltar muito, muito no tempo. Imagine a cena. O povo de Israel está às portas da Terra Prometida, depois de 40 anos caminhando pelo deserto. Depois de milagres, pragas, libertações e guerras, eles estão prestes a entrar. Mas Moisés não pode. Ele chega até o limite, vê a terra de longe, mas não entra. O texto é claro. Em Deuteronômio 34 está escrito: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra. Deus mostra a Moisés toda a promessa, cada vale, cada monte, cada rio, cada cidade. Mas então vem o verso 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E aqui algo absolutamente fora do comum acontece. E o Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34:6. Deus, o próprio Deus, enterrou Moisés. Não foram homens, não foram sacerdotes, nem mesmo os filhos de Israel. O próprio Criador desceu e executou pessoalmente o sepultamento do homem que caminhou com ele. Agora pare e pense comigo. Por quê? Por que Deus faria isso? Por que ele esconderia de forma tão deliberada o corpo de Moisés? Antes de responder, precisamos entender quem era Moisés no mundo espiritual. Esse não era um homem comum. Moisés não foi apenas um líder. Ele não foi apenas um profeta. Ele não foi apenas aquele que libertou Israel do Egito. Moisés foi o mediador, o homem que ficou literalmente entre Deus e os homens. Ele subiu no monte, entrou na nuvem, caminhou no meio da glória, ouviu a voz que fazia tremer os céus e a terra, e não morreu. Ele recebeu com suas próprias mãos as tábuas, escritas pelo dedo de Deus, e quando desceu, seu rosto brilhava. Sim, brilhava. Uma luz sobrenatural, tão intensa que ele precisou cobrir o rosto com um véu, porque nem mesmo o povo conseguia olhar diretamente para ele. Moisés não era só um homem, ele era uma ponte, uma interseção, um portal entre o reino dos céus e a humanidade. O seu corpo carregava marcas espirituais que nenhum outro ser humano carregou. Seu DNA estava literalmente marcado pela glória. E aqui começamos a entender porque o seu corpo não poderia ficar na terra. Existe um detalhe sombrio, oculto, que a maioria dos crentes nunca ouviu falar. Em Judas, verso 9,
Um texto tão estranho que muitos pregadores simplesmente pulam ele. Está escrito: mas o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Sim, você ouviu certo. Satanás apareceu. O diabo foi reclamar, foi exigir o corpo de Moisés. E Miguel, o príncipe das milícias celestiais, precisou intervir. O que é isso? Por que o diabo queria o corpo de Moisés? Aqui começamos a entrar no território que ninguém prega. Naquela época, havia uma lei espiritual, antiga, anterior até mesmo à revelação mosaica. O corpo era considerado propriedade do mundo físico, e todo o corpo pertencia à terra. Pó volta ao pó. E mais, na cosmovisão antiga, os locais de sepultamento eram portais espirituais. Haviam cavernas, vales, sepulturas, que se tornavam locais de culto, de veneração, de idolatria. E Satanás sabia disso. O corpo de Moisés tivesse sido enterrado de forma visível, acessível, Israel teria transformado aquele túmulo num santuário, num local de peregrinação, de adoração, de culto. O homem que viu Deus face a face, o homem que abriu o Mar Vermelho, o homem que trouxe o maná, o homem que conversava com Deus como quem conversa com um amigo. Imagine o tamanho da idolatria que surgiria em torno daquele túmulo. A corrupção espiritual seria inevitável. E Satanás sabia disso. Por isso, foi reivindicar o corpo. Porque, se conseguisse transformar aquele corpo num instrumento de adoração pagã, ele corromperia não apenas Israel, mas todas as gerações futuras. Mas Deus não permitiu. Deus interveio pessoalmente. Ele desceu e sepultou Moisés em um local que ninguém jamais encontrou. Mas isso não é tudo. Existe algo ainda mais sombrio e mais profundo escondido por trás desse mistério. Por que Satanás tinha direito de exigir? Se você reparar no texto, Miguel não discute com ele, não apresenta argumentos. Ele apenas diz: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque Satanás tinha de fato um argumento. E esse argumento é o mesmo que ele usa até hoje. Ele é o acusador, o promotor celestial, aquele que conhece as leis espirituais melhor do que qualquer ser humano. E aqui vem a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Nem mesmo Moisés pôde entrar na terra prometida. Por quê? Por causa de um erro, por causa de uma falha, por causa de um pecado que aos olhos humanos parece pequeno, mas aos olhos de Deus era uma violação da santidade. No episódio das águas de Meribá, Moisés deveria ter falado à rocha, mas com raiva ele feriu a rocha. E naquele ato ele quebrou uma tipologia divina, porque aquela rocha apontava para Cristo. Cristo seria ferido uma vez, mas depois disso não se fere mais. Se fala, se invoca, se busca. Moisés quebrou esse padrão. E Deus disse: por causa disso, não entrarás na terra. Satanás sabia disso. Por isso, ele foi reivindicar o corpo. Se Moisés não pôde entrar, se havia uma falha, então ele pertencia à terra, ao domínio da morte. Mas aqui se revela o maior plot twist do mundo espiritual. O diabo não sabia de uma coisa. Deus já havia providenciado uma exceção. Sim, Moisés morreu. Seu corpo foi escondido. Mas séculos depois, na transfiguração, no Monte Sagrado, quem aparece? Moisés. Sim, Moisés. Está lá, ao lado de Elias, conversando com Jesus, vivo, glorificado, presente, testemunha do Messias. Isso muda tudo. E aqui começa a parte mais sombria, mais misteriosa e mais poderosa desse mistério. Porque quando Moisés aparece no Monte da Transfiguração, isso não é apenas um sinal de glória. É uma declaração espiritual, um anúncio de que o túmulo jamais terá a palavra final.
de que não é a morte, não é a acusação, não é o abismo quem determina o destino dos filhos de Deus, mas sim o trono e somente o trono. Agora, pense, por que Elias e Moisés? Por que esses dois? Por que não Abraão? Por que não Davi? Por que justamente Moisés? E a resposta está nas entrelinhas da eternidade. Moisés representa os que morreram. Elias representa os que foram arrebatados. E naquele monte, diante dos olhos perplexos de Pedro, Tiago e João, está o anúncio silencioso da vitória final, a vitória sobre a morte. Mas isso levanta uma questão ainda mais profunda e mais assustadora. Se Deus precisou esconder o corpo de Moisés, se até o corpo poderia se tornar um portal de corrupção espiritual, então, o que isso revela sobre o mundo espiritual que nos cerca? Agora, o culto aos mortos, a idolatria, as relíquias, as peregrinações, os lugares sagrados. Tudo isso não é apenas superstição, não é só tradição. É uma tentativa do inferno de capturar a atenção espiritual dos homens e desviá-los do trono. Imagine, se o túmulo de Moisés existisse, ele seria até hoje o local mais visitado da terra. Milhões, bilhões de pessoas prestariam reverência, não a Deus, mas ao homem, ao profeta, ao mediador, e sem perceber, transformariam a reverência em idolatria, em corrupção espiritual, em portas abertas para o engano. Agora entenda isso. Deus não escondeu o corpo de Moisés apenas para proteger o povo de Israel. Ele fez isso para proteger gerações, para proteger até você que escuta essa mensagem hoje. E aqui, você precisa refletir profundamente. Porque se o diabo tentou usar até o corpo de Moisés para gerar idolatria, corrupção e domínio espiritual sobre uma nação, o que ele não faria com coisas muito menores, com objetos, com imagens, com tradições, com doutrinas distorcidas, com aparências de santidade, mas sem essência espiritual. Parece inofensivo, parece apenas tradição, mas na verdade são armadilhas, sementes plantadas pelo próprio abismo, que continuam dando frutos, até hoje. Você começa a perceber? Percebe por que esse texto nunca é pregado? Percebe por que as pessoas evitam falar sobre isso? Porque essa verdade exige confronto. Confronto com tudo aquilo que o sistema religioso construiu ao longo dos séculos. Mas isso não é tudo. Existe um segundo mistério, um que poucos sequer imaginam. Se o corpo de Moisés desapareceu da terra, se Deus deliberadamente o escondeu, onde ele está agora? Alguns teólogos dizem, está no céu. Outros especulam, está em algum lugar entre os mundos. Mas existe uma verdade muito mais profunda. A Bíblia nunca diz que Moisés ressuscitou no Monte da Transfiguração. Ela não diz que ele foi trazido de volta temporariamente. Moisés aparece vivo, presente, consciente, glorificado, falando com Jesus. Isso significa que em algum momento, no mundo invisível, Deus realizou um ato soberano, um milagre que transcende as leis da biologia, da física, da própria realidade. Deus não apenas guardou o corpo, ele transformou o corpo. Ele ocultou da terra, mas revelou no reino, porque o corpo de Moisés nunca mais voltou ao pó. Ele se tornou testemunha viva do cumprimento de uma promessa que até então parecia impossível. A promessa da ressurreição, da vitória sobre a morte, da quebra definitiva do poder do túmulo. E aqui está o ponto mais assustador. Se Deus fez isso com Moisés, isso significa que o túmulo é opcional, que a morte é provisória, que o poder da sepultura é limitado, que o mundo visível não é definitivo,
Mas preste atenção, o inverso também é verdade. Se o corpo pode ser ocultado para a glória, ele também pode ser usado para a corrupção. E é por isso que até hoje o inferno luta por corpos, por ossos, por relíquias, por cinzas, por restos mortais, por objetos, por tudo aquilo que ainda carrega uma assinatura espiritual. E você acha que isso não tem a ver com você? Acha que isso é apenas uma curiosidade bíblica? Apenas um dado sobre Moisés? Não. Isso é sobre você. É sobre mim. É sobre cada pessoa que anda nesse mundo espiritual. Porque existe uma disputa, uma guerra, não apenas pela sua alma, mas também pelo seu corpo, pela sua história, pela sua linhagem, pelo seu legado. O diabo não quer apenas te ver longe de Deus. Ele quer sequestrar tudo o que você é. Quer corromper seu nome, seus descendentes, suas memórias, sua identidade, seu DNA espiritual. É por isso que quando você não entende quem é em Deus, quando você vive uma vida espiritual superficial, você se torna vulnerável, frágil, perdido num campo de batalha invisível. E agora, respire fundo, porque aqui vem a verdade mais poderosa de todas. A mesma mão que ocultou o corpo de Moisés, a mesma voz que calou o acusador no mundo espiritual, o mesmo trono que determinou o destino daquele profeta, é o mesmo trono que te chama hoje. É o mesmo selo, é a mesma proteção, é a mesma glória. O que Deus fez com Moisés, Ele pode fazer com você. Não no sentido físico, mas no espiritual. Ele pode te ocultar do alcance das trevas. Ele pode selar sua vida de tal forma que as acusações não te tocam, que as setas não te encontram, que o abismo não te vê, que o destruidor não te alcança. Mas existe uma condição: o selo que só o sangue do Cordeiro pode liberar, a marca que separa quem pertence ao reino de quem vive vulnerável na escuridão. E agora, a pergunta que queima como fogo nos ossos: será que você carrega esse selo? Será que você entende o nível dessa guerra? Será que você percebe que a batalha não é contra carne e sangue, mas contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais? Sim, o túmulo de Moisés segue oculto. Ninguém sabe onde está. E sabe por quê? Porque aquele túmulo nunca foi o seu destino final. O destino de Moisés foi a glória, o reino, a eternidade. E o seu? Se essa mensagem te despertou, se ela acendeu algo dentro de você, não guarde isso. Compartilhe, envie para alguém, escreva nos comentários: eu escolho o selo. E prepare-se, porque no próximo vídeo nós vamos descobrir juntos o pecado que nem Deus perdoa e quase ninguém sabe qual é. O segredo que muitos escondem, mas que, aqui, você vai descobrir. Que Deus te abençoe e que Ele te marque hoje.